2, 1, tá valendo! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa aula de número 1 do Prepases Tropa do Careca, aqui no nosso comando aqui, professor Paulo Careca, para vocês, Geografia. Pessoal, olha só, é muito legal que nós vamos trabalhar a partir de hoje. Esse projeto que está se iniciando aqui com vocês é a preparação para o módulo 1 do PASES em Geografia, comigo aqui com vocês de uma forma diferente. Nós vamos dividir essas aulas em alguns momentos, né? Nós vamos ter mais aulas ao longo desse período. E eu peguei ali todo o conteúdo programático que vai aparecer na prova do PASES, destrinchei ele em algumas aulas para a gente poder debater os temas, ver o que vai aparecer, como o PASES cobra na prova para vocês. Isso é muito importante também. Então, vem comigo, porque vai ser muito legal. Para vocês que estão acompanhando aqui de forma ao vivo, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui comigo. Obrigado por confiarem tanto assim no meu trabalho. Eu fico muito honrado de ter vocês aqui. A você que está acompanhando aí no YouTube, a posteriori, em outro momento, on demand, né? Seja também muito bem-vindo, contribua nos comentários e divulgue o meu trabalho aí, porque eu sou um pioneiro, vamos dizer assim, aqui no YouTube, trazendo conteúdo específico de geografia para PASES. É o único módulo preparatório de PASES que a gente tem no YouTube. Então, compartilha com seus colegas, curta, comenta, aproveita aí para dar uma moral. Se inscreva no canal, olha que chique, se inscreva no canal, porque é muito importante para que esse vídeo chegue até mais pessoas, né? E aí, pessoal, não vamos perder tempo. Para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Careca, professor de Geografia, Filosofia e Sociologia. Trabalho aí na rede privada, nos cursinhos, já trabalhei muito tempo também na educação pública. Sou formado em Geografia pela Universidade Federal de Viçosa. Sou também mestre em Ensino de Geografia pelo IFMG. Então, tem aí uma larga experiência para ajudar você a alcançar o seu objetivo, que é, daqui a 3 anos, estar ingressando numa das melhores universidades do Brasil e a segunda melhor universidade de Minas Gerais. Então, essa é a minha missão, te ajudar, pelo menos um pouquinho, no conteúdo de ciências humanas, de humanidades e ciências sociais, para que você possa, então, ter um amparato para chegar nesse momento preparado para a prova, tá? Geografia, pessoal, são 3 questõezinhas que vão aparecer lá para vocês. E um dos temas é a aula de hoje. Na aula de hoje, vai aparecer... Só um minutinho. Caiu um fone aqui. Na aula de hoje, vai aparecer uma questão do PASES desse ano. Por que eu estou falando isso? O conteúdo programático do PASES, ele tem 3 grandes campos. O campo dos conceitos básicos de geografia, que é a aula de hoje, o campo de cartografia e o campo de América Latina. Vai aparecer uma questão de cada tema. Então, vai ter lá, isso eu posso garantir para vocês, uma questão de conceitos básicos, uma questão de cartografia e uma questão de América Latina. Então, a gente vai ver aí, ao longo desse processo, como que essas questões vão aparecer. Mas a aula de hoje, se você focar na aula de hoje, você gabarita pelo menos uma questão, com certeza. Tá? Então, vai ser um desses conceitos que a gente vai trabalhar. Então, já vem comigo, vamos para a tela aqui, ó, e a gente começa olhando o que é essa conceituação básica, começando aqui, pessoal, ó, com o espaço geográfico, tá? Espaço geográfico é o primeiro dos nossos conceitos
que a gente precisa trabalhar, que é o espaço geográfico, então. Ele é o conceito, central, conceito central da geografia. É o palco onde as interações da sociedade e da natureza ocorrem. E aí, aqui, eu quero fazer puxar uma setinha para vocês, essas interações entre a sociedade e a natureza. Então, eu vou estar falando aqui, de homem e natureza, tá? Por quê? Que é importante salientar isso? É o seguinte, pensem comigo. Por que a geografia existe? O que é importante dentro da disciplina de geografia? O que ela existe enquanto ciência? Porque para estudar o homem, nós já temos a sociologia, que estuda as sociedades, nós já temos a história, que estuda os fatos ocorridos ao longo do tempo, desde o surgimento da humanidade. Nós temos a filosofia, que estuda o que é a realidade. Então, não tem necessidade de ter geografia. Para a natureza, nós temos a biologia, que estuda os seres vivos, os diferentes reinos existentes no nosso planeta, reino animal, reino vegetal. Nós temos a física e a química que complementam esse reino estudado pela biologia. Mas então, para que geografia? Geografia, cara, ela é a única ciência que analisa os fenômenos e os impactos destes fenômenos ocorridos no nosso planeta, que estão relacionados ao homem e à natureza. Então, é a única ciência que trabalha a interação entre o homem e a natureza. E essa relação entre o homem e a natureza, ela pode ser, por exemplo, homem mais natureza, quando o homem contribui com a natureza. Como que isso pode acontecer, essa contribuição? Vamos pensar, por exemplo, na agricultura. O ser humano, ele planta, ele cultiva, ele prepara o solo para esse cultivo, ele cuida bem da natureza ali, do meio ambiente, e em resposta, o que a natureza faz? Ela gera frutos para o ser humano, gera alimento para o ser humano. Então, o ser humano trabalha em cooperação com a natureza. Ele faz uso e manejo do solo para que o meio ambiente esteja em equilíbrio, para que haja maior produtividade, e a natureza bem cuidada, em resposta, gera os frutos, faz o milagre do alimento acontecer. Agora, a gente pode ver também o ser humano, ele destruindo a natureza, o ser humano, então, agindo contra a natureza. Por exemplo, quando a gente vê uma relação de homem versus natureza, o ser humano, ele degrada o meio ambiente, ele urbaniza, constrói cidades de forma desregrada, sem um planejamento urbano, e a natureza devolve, com enchentes, com alagamentos, com poluição do ar, com problemas respiratórios para nós seres humanos, com a chuva ácida, uma briga entre o ser humano e a natureza. O ser humano, ele pode usurpar da natureza sem que a natureza responda de uma forma imediata. Quando o ser humano degrada o meio ambiente já numa área, por exemplo, de desmatamento. Um exemplo é a floresta, a Mata Atlântica. Mata Atlântica, que é aqui, inclusive, o bioma existente na cidade de Viçosa, onde se localiza o UFV, existe apenas 7% restante de Mata Atlântica no mundo inteiro, no Brasil inteiro. Esse 7% nunca houve uma resposta imediata da natureza. Né? O ser humano degradou. Em contrapartida, existem alguns fenômenos da natureza também que são incontroláveis pelo ser humano. É o caso, por exemplo, que aconteceu agora há poucos dias do terremoto na Rússia, que acabou gerando um tsunami no Japão. Olha que loucura. Então, a gente percebe aí o seguinte, a relação entre o ser humano e a natureza, ela é controversa, mas ela sempre vai existir.
para bem ou para o mal. Não tem tanto, assim, escolhas a se fazer, não. Sempre vai ter aí essa interação de sociedade e natureza acontecendo, beleza? Então, o espaço geográfico, ele é um recorte dessa realidade. É uma outra coisa que a gente precisa, então, demarcar aqui, ó. Além de ser um palco, né, um palco, ele também é um recorte. Por quê? Ele é um recorte do nosso planeta. O espaço geográfico, quando eu falo assim, estou analisando o espaço geográfico, eu posso estar analisando qualquer parte do planeta ou ele inteiro. Por exemplo, se é a geografia do Brasil, o meu recorte é Brasil. Se é a geografia de Viçosa, o meu recorte é Viçosa. Se é a geografia mundial, o meu recorte é todo o globo terrestre. Então, eu sempre faço um recorte do espaço geográfico para melhor trabalhá-lo. Então, nós vamos ter, dentro desse espaço geográfico, elementos naturais, como o clima, o relevo, a vegetação, os recursos hídricos, e os elementos urbanos, humanos, as cidades, as indústrias, a infraestrutura e os sistemas econômicos. Tudo isso em interação a todo momento. O que a gente percebe é que, na geografia, nós nunca estudamos fenômenos únicos e exclusivos da natureza ou únicos e exclusivos dos seres humanos. Sempre nós vamos estudar o fenômeno e o impacto que ele causa. Se é um fenômeno humano, um elemento humano que nós estamos analisando, nós vamos analisar o impacto na natureza. Se é um elemento natural, nós vamos analisar o impacto na sociedade. Na geografia é sempre assim. Por isso, o espaço geográfico ele é o mais importante de todos os conceitos da geografia. Ele está presente em todas as discussões geográficas que nós fazemos durante o nosso percurso. Beleza? Já venho perguntar aqui, ó, para os meus queridos alunos que estão aqui online. Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Se quiserem, pode abrir o microfone, ficar à vontade. Se quiser mandar no chat também, pode mandar. Se não tem dúvida, vai aqui no emojizinho e dá um joinha para o professor Careca ficar feliz. Tamo junto, pessoal. Valeu, Yasmin, obrigado pelo feedback. Tamo junto. Marco, Everton, alguma dúvida? Querem perguntar algo? Não? Então tá bom. Vamos continuar, então. Vamos para o próximo aqui, nosso próximo conceito. Que é o conceito de lugar, pessoal. Conceito de lugar, galera, tem um lugarzinho especial no meu coração. Por quê? Lugar, literalmente, remete a uma noção de pertencimento. Olha que legal aqui que está falando para a gente. O lugar é uma porção do espaço, ou seja, uma parte do espaço, um pedaço do espaço, carregado de significado e vivência para as pessoas. Ou seja, lugar é um conceito da geografia que ele é muito pessoal, muito íntimo, ele é único das pessoas que o sente. Vou dar um exemplo para vocês. Eu moro em Viçosa há 12 anos e escolhi Viçosa para ser o meu lugar. É um lugar que tem marcado dentro do meu coração. Então, eu me sinto um cidadão viçosense, apesar de não ter nascido aqui. A minha casa é um lugar que remete à afetividade. O meu país, eu amo o meu país, então eu quero viver aqui para sempre, eu quero estar aqui, eu quero fazer do meu país um lugar melhor para se viver. Então, o lugar, ele está carregado de sentimentos e de vivências, numa sensação de pertencimento, de identidade. Olha só, é onde ocorrem as relações cotidianas e a interação direta entre os indivíduos e o ambiente. Ou seja, o lugar é uma porção do espaço onde o ser humano ele se interage de forma direta
íntima, pessoal com o espaço, com a natureza. Então, todo mundo tem um ou mais lugares dos quais ele se identifica. E essa identificação perpassa por esses momentos. Beleza? Quais são as características do lugar, então? Olha só. Primeiro, subjetividade. Está ligado à experiência pessoal, emocional. É íntimo. Tem uma noção de intimidade. A gente pode falar aqui, ó, noção de intimidade. Eu sou íntimo daquele lugar, eu sou íntimo daquela porção, em específico, aquela porção do espaço geográfico tem o meu coração, eu tenho uma identidade com aquilo ali, eu tenho uma intimidade com aquele local. Identidade. Os lugares são reconhecidos pela sua singularidade, ou seja, são lugares que são únicos para determinada pessoa. Então, o lugar que é único para mim, ele não precisa ser único para você. Isso é fato. Então, ele é singular, ou seja, pode ser um bairro, uma praça, uma cidade, o seu quarto, o seu país. Então, nós estamos ligados a essa singularidade que o lugar representa. Quando eu vou à casa dos meus pais, eu sinto saudades de lá, eu tenho uma vivência com aquele lugar que é única, porque foi ali que eu cresci, ali onde está a minha família, é onde os meus pais estão. Aquilo tem uma noção de intimidade e identidade para mim. Então, eu tenho um laço com aquele lugar. Tá? E a escala local é a escala em que as pessoas vivem e se conectam com o espaço. Quando a gente fala de um lugar, nós nunca vamos falar, de fato, de um local em grande escala, em larga escala. Nós vamos falar de uma escala global. Nós sempre estamos falando ali do íntimo, de algo pequeno, de uma pequena porção do espaço. E essa pequena porção do espaço conecta a pessoa mais ao seu lugar. Então, pode ser, por exemplo, a sua escola, o colégio que você sempre estudou, você tem uma relação de intimidade com ele naquele momento. Beleza? Meninos que estão aqui, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Sem dúvidas? Então, beleza. Vamos continuando. Podem interromper a qualquer momento e fiquem à vontade. Você, recadinho para você que está aí no YouTube. Teve dúvida? Quer fazer alguma pergunta? É o seguinte, me procura. Né? Meu arroba está aqui embaixo, minha página no Instagram. Também estou encaminhando aqui no link da descrição o nosso grupo no WhatsApp de Pazes 1 e Pazes 2, porque as aulas do Pazes 2 já vão começar assim que o edital sair, beleza? Então, assim que sair o edital do Pazes 2 com o conteúdo programático, a gente já começa as aulas do Pazes 2. Então, você que está aí assistindo essa aula, está procurando conteúdo pré-Pazes e não encontrou nada na internet, além desse vídeo aqui, meu querido, minha querida, fiquem tranquilos que as aulas do Prepazes 2 já vão começar. Então não perca tempo, entra no nosso grupo, porque vai estar muito legal lá também. Nós vamos ter aulas aqui sempre às segundas-feiras, mais ou menos neste horário, para que você... Neste horário. Não, eu estou falando assim, mas você está ouvindo on demand, né? Está ouvindo depois? Então, é sempre às segundas-feiras, às 8 horas da noite, nós vamos ter nossas aulas aqui. Para Pazes 1 e Pazes 2, conteúdo de humanidades, para você não perder nada daquilo que vai aparecer na sua prova, beleza? Então, entra no nosso grupo do WhatsApp, que eu vou estar lá te esperando, e aí você pode tirar dúvidas comigo no privado, conversar, perguntar sobre como é a prova. Estou aqui para ajudar vocês de toda forma, beleza? Vamos, então, finalizar a nossa aula aqui com mais dois conceitos importantíssimos. O primeiro é a
paisagem, tá? Paisagem, pessoal, olha só, é um conceito muito, muito, muito importante para que vocês compreendam aqui, que é o seguinte, ela é o aspecto visível do espaço geográfico. Eu gosto de brincar, né, e é um sinônimo basicamente, que a paisagem ela é o rosto do espaço geográfico. É a forma como eu enxergo o espaço geográfico. E ela abrange aí tanto elementos naturais quanto os constituídos pelo ser humano. E eu gosto de dizer o seguinte também: a paisagem ela é tudo que é perceptível aos sentidos humanos. Ou seja, tudo aquilo que eu consigo perceber. A paisagem é aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, que eu cheiro, que eu consigo degustar ou tocar. A paisagem, então, ela está ligada aos meus sentidos. Ela é muito importante porque é a maneira como eu me comunico com o espaço geográfico no qual eu vivo. Então, analisar uma paisagem vai muito além de ver, é de perceber, é percepção. A palavra que remonta o conceito de paisagem é perceptividade. Eu consigo perceber. Quando eu percebo, eu fico atento, eu analiso, eu estou fazendo análise geográfica da paisagem, eu estou conseguindo entender o espaço geográfico. E por isso, a paisagem ela é constituída por duas, né? Tem duas denominações. A paisagem natural, que é aquela sem intervenção humana, como florestas e montanhas, por exemplo, aí, ó, essa bela cachoeira aí, ó, é uma paisagem natural. A gente não percebe intervenção humana nesta imagem, né? E já a paisagem cultural ou humanizada, aí na prova. Caso a questão que apareça para vocês seja uma questão de paisagem, aí vocês podem ter essa noção de que vai aparecer para vocês ou o termo cultural ou o termo humanizado, tá? Os dois termos são aceitos, que é aquela paisagem modificada pelas atividades humanas, como cidades, plantações e estradas. Olha aqui, paisagem do Rio de Janeiro, né? Pessoal, e aí, imaginem vocês, dois exemplos. Pensa num safari e uma árvore está de pé, e de repente um elefante passa por essa árvore e a derruba. A paisagem ela foi modificada, não foi? Porém, ela continua sendo uma paisagem natural, não teve intervenção humana. A alteração que aconteceu ali foi feita por um animal. Da mesma forma, o contrário também vai acontecer quando eu vejo uma plantação de café, por exemplo. Eu tenho lá um cafezal, aquele cafezal é recheado de elementos naturais, porém, é uma paisagem cultural, porque ela sofreu ali uma grande alteração humana. Foi o ser humano quem plantou, quem cultiva, quem faz aquele cafezal estar bonito daquela forma. Então, ali, nós vemos uma paisagem cultural, que é uma outra coisa que a gente precisa perceber. A paisagem, ela é completamente dinâmica, ela se altera, se modifica a todo momento. A paisagem ela é a materialização das interações entre a natureza e a sociedade e pode ser usada para interpretar processos históricos e culturais. Então a gente precisa sempre entender, a paisagem ela é dinâmica, muda constantemente. E outra coisa, a paisagem nem sempre é bela, tá? Eu posso analisar paisagens das quais eu não me identifico como belo naquela paisagem, né? Por exemplo, sei lá, um lixão, um aterro sanitário, ou qualquer outra situação que você possa imaginar aí que não seja bonito aos olhos humanos, também é uma paisagem. Beleza, galera? Alguma dúvida por aqui? Fiquem à vontade para perguntar, viu?
Olha, o Marco Túlio fez uma pergunta aqui. A paisagem humanizada causa algum problema na natureza? Marco Túlio, nós precisamos analisar. Nem sempre, nem sempre, mas muitas vezes acontece. Por exemplo, cidades mal planejadas, com grande adensamento urbano, com grande emissão de gases de efeito estufa, vai causar sérios danos ao meio ambiente. A industrialização desenfreada, mas existem também algumas paisagens humanizadas que não causam tanto dano à natureza assim, né? Então, a ação antrópica que a gente fala, que é a ação do ser humano sobre a natureza, ela nem sempre vai ser uma ação ruim, mas geralmente a ação antrópica, que é essa ação do ser humano na natureza, ela vai prejudicar. Então, a gente precisa analisar. Cada caso é um caso, tá? Então, temos que sempre estar analisando ali como é aquele comportamento específico, beleza? Comportamento específico da natureza em si vai dizer sobre o que é aquele momento, ok? Consegui te responder, cara? Vamos lá, continuando aqui então a nossa aula, vamos para o último dos nossos conceitinhos básicos aqui, que é o conceito de território, tá? Cara, território é a área delimitada e controlada por uma autoridade ou grupo com base em relações de poder. Se tem uma palavra que resume o que é território, são relações de poder. É uma porção do espaço geográfico que traz uma noção de posse de poder. Alguém é dono daquele espaço geográfico. É interessante a gente fazer até uma comparação do território com o lugar. Porque o lugar é aquela porção do espaço geográfico que traz a noção de pertencimento. Ah, eu pertenço a algo. Eu faço parte. No território não é assim. O território é eu sou dono, eu mando aqui. Você não é ninguém, só eu que sou alguém. Eu mando nesse negócio, tá? Então, basicamente, a relação aqui, ó, é de posse, poder. Alguém é dono desse espaço geográfico, tá? E ele envolve domínio político, governos, fronteiras e jurisdição. Eu gosto sempre de fazer aqui, ó, território é delimitado por fronteira. Todo território tem começo, meio e fim. E o fim do território está nas áreas de fronteira, que são as áreas que geram, por exemplo, as maiores tensões geopolíticas que nós temos no mundo. A área de fronteira é a área de tensão. Por quê? Porque geralmente as fronteiras não são tão bem definidas. Nós ainda temos, neste momento da história, uma estabilização fronteiriça em várias áreas do nosso planeta. Nós não temos a grande parte das fronteiras hoje em problemas territoriais. Há uma estabilização. Mas, até a Segunda Guerra Mundial, os conflitos fronteiriços eram povoados pelo mundo todo. Então, não tem nem 100 anos que nós temos essa maior estabilidade. Aí você vai falar assim, Paulo, mas no Oriente Médio tem problemas fronteiriços, nós estamos vendo a Rússia e a Ucrânia com problemas de fronteira muito grande, tem problemas também no continente africano? Sim, mas o que eu quero dizer é que antes tinha isso na América Latina, na América do Norte, em toda a Europa, na Ásia, na Oceania. Nós tínhamos isso para todo lado.
É nos últimos anos, principalmente depois da década de 90, que a gente tem uma diminuição de conflitos territoriais por questão fronteiriça, tá? Mas ainda existe, né? Isso continua acontecendo. Controle econômico, exploração de recursos, distribuição de bens e também identidade cultural. Um território ele pode representar uma identidade para uma comunidade ou uma nação. Outra palavra aqui que a gente pode destacar é governo. Governo e nação. Governo aqui a gente chama geralmente na geografia de Estado. Então, o conceito de território ele sempre vem com dois conceitozinhos de chaveirinho ali, que é o conceito de Estado e o conceito de nação. A nação soberana é aquela nação que é dona de um território e escolhe representantes para fazerem acontecer o Estado, uma jurisprudência que governa aquele território e serve à nação. Então, o conceito de nação, Estado e território sempre andam juntos. Território, porção do espaço geográfico delimitado por fronteiras, cuja uma nação é soberana. Nação, grupo de pessoas com mesma identificação sociocultural que é dona desse território e escolhe representantes para ocuparem as cadeiras do Estado, que é como eu posso dizer, uma jurisprudência, um conjunto de pessoas que juntos formam ali essa unanimidade para poder controlar o território e servir a nação. Tá? O conceito de território ele é essencial para entender conflitos, disputas por recursos e a organização do espaço. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Estou à disposição de vocês, pessoal. Haviam muitos conflitos sobre quem iria mandar em algum território? Com certeza, Marco Túlio, sempre houve conflitos. O Brasil mesmo já passou por vários conflitos em relação a território. Por exemplo, houve um momento da história em que o território do Uruguai pertenceu ao Brasil, né, que era chamada de província Cisplatina. E logo depois de um tempo, o Uruguai conseguiu a independência do Brasil. Isso é só um dos momentos de tensão que o Brasil teve. Né? Por exemplo, o Acre foi a última porção do território brasileiro que foi anexada ao Brasil. Nós compramos aquele território ali da Bolívia, antes não pertencia ao nosso país. Em outros casos, a gente pode ver várias discussões, como, por exemplo, a própria Califórnia e o Texas, se eu não me engano, foram comprados pelos Estados Unidos do México. O Alasca, os Estados Unidos comprou da Rússia. Então, há até processos de compras de terrenos entre os países, fora os conflitos que existem aí espalhados por várias regiões do planeta. Como, por exemplo, recentemente, a Ucrânia teve o território, parte do seu território invadido pela Rússia. Regiões ali do leste da Ucrânia, a Crimeia, que é uma península ao sul da Ucrânia, também foi tomada pela Rússia. Então, a gente ainda vê conflitos sobre quem iria mandar em algum território, sim. A gente ainda vê hoje em dia, e ao longo da história existem vários fatos que comprovam essas discussões. Beleza? Te atendi? Então tá bom. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Fica aqui o recado final para vocês. Vamos continuar discutindo geografia.
Vamos entrar depois no assunto de cartografia. Então, voltem aqui no canal do YouTube para ver mais vídeos como esse. Vocês que estão aqui online, o convite é: chamem seus colegas, seus amigos para participarem dessas aulas, tá? Estamos aqui abertos para receber vocês no nosso grupo do WhatsApp. O link sempre vai estar lá para você assistir a nossa aula ao vivo, que é legal para você ter essa interação comigo aqui, para a gente debater, discutir os temas que vão aparecer lá na sua prova, tá? Nós vamos separar, inclusive, uma aula só para resolver exercícios que podem aparecer na prova do PASES 1, tá bom? Então, é isso. Siga o nosso canal, se inscreva aí, curta, comenta, compartilha com os amigos. Muito obrigado pela presença de vocês. Tamo junto. Valeu. É nóis. Um abraço, galera, e até a próxima. Valeu!